Olá a todos, aqui é o professor Silvio Tai e a gente vai ver a aplicação de gráficos na economia. Para alguns, isto serve como uma revisão de alguns conhecimentos que vocês podem ter. Para outros, pode ser uma boa preparação para a gente poder utilizar gráficos nas análises econômicas, né? Essa utilização, na verdade, ela facilita muito o entendimento, pois ela esclarece, é uma forma mais clara de você expor a relação entre duas variáveis e que às vezes evita a manipulação de equações matemáticas complicadas. Vou começar então com um exemplo. Imagine que uma escola precise contratar os serviços de um ônibus, né, de uma agência de viagem que alugue um ônibus para uma pequena viagem de excursão. Então eles procuram essa agência e a agência propõe o seguinte: o ônibus então ele vai custar R$200 para ser utilizado no dia, né? E cada passageiro paga R$10 a mais, né? Então, a gente pode fazer aqui várias combinações possíveis, né? Do que vai se pagar, do que a agência de viagem vai ter como receita. Então, olha, vou trabalhar com essa tabela aqui, né? Essa primeira coluna eu vou pôr o nome da combinação, né? Vou chamar combinação A, porque é a primeira que eu estou bolando. Imagine que eu não tenha nenhum passageiro, né? Não tenha nenhum passageiro. Os alunos desistiram de viajar na última hora, mas eu já assinei o contrato com a agência. Nesse caso, eu vou ter que pagar os R$200, né? Do dia do ônibus, né? Então, independente de ter passageiro, a agência falou que eu precisava pagar esses R$200. Então, se nenhum aluno quiser, no final das contas, fazer essa excursão, eu vou pagar R$200 e essa vai ser a receita da agência. Então vamos imaginar uma outra combinação, uma segunda combinação, vou chamar ela de B, tá? E nesse caso vamos imaginar então que 10 alunos tenham aderido à excursão, né? Então cada um vai pagar R$10, então 10 vezes 10 dá 100, né? Então eu vou pagar para a agência esses R$100, né? Que são os R$10 de cada um dos 10 alunos, mais os R$200 do dia do ônibus, né? Então dá 100 mais 200 dá 300. Vamos continuar aqui, uma terceira combinação, vou chamar de C. Digamos que tem um número maior de passageiros, de alunos que queiram ir, 20 alunos, né? Qual que é a receita, né? Quanto é que eu vou pagar para a agência? Tem os 200, né? Do dia do ônibus, eu pago de qualquer forma, e eu tenho o dinheiro dos 20 alunos, né, dos 20 passageiros, são 10 cada um, dá 20 vezes 10, 200, mais os 200 do fixo do ônibus dá 400, né? E assim eu posso fazer mais um cenário aqui, vou chamar de D, com 30 passageiros, o que dá uma receita de 300, mais os 200 do dia do ônibus dá 500, e só para terminar aqui, vamos fazer um último cenário E, combinação E, com 40 passageiros, né, dá 400, 10 para cada passageiro, 10 vezes 40 dá 400, mais 200 do custo fixo, né, do ônibus dá 600, 400 mais 200 dá 600, muito bem. O primeiro passo, então, é representar esses dados num gráfico, né. Então eu vou passar para o próximo slide, onde eu reproduzo essa tabela, está aqui à direita no canto superior, né? Está um pouco menor, mas é a mesma tabela, são os mesmos dados, né? E à esquerda eu tenho um plano cartesiano, então a minha intenção aqui é representar no eixo vertical, nesse eixo aqui, a receita da agência, os dados que estão aqui nessa terceira coluna da tabela, né? E no eixo horizontal, um número de passageiros, né? Ou seja, os dados que estão aqui na segunda coluna dessa tabela. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, olha, eu tenho a primeira combinação, eu tenho o par 0,200, né? O par ordenado 0,200. O que quer dizer isso, né? Quer dizer o seguinte, que o zero ele vai estar aqui no eixo horizontal, então o zero é esse zero aqui. Então, essa combinação A, ela deve estar em cima dessa linha aqui, né? Em cima dessa linha aqui. E a receita da agência, para essa primeira observação, é igual a 200. Então, essa combinação A, ela deve estar em cima dessa linha aqui, né? Então, onde cruzar os dois é o meu primeiro ponto, né? É a minha combinação A. Então,
Eu vou marcar com um ponto para a gente conseguir visualizar bem, né? Percebam que esse ponto azul aqui, ele representa a combinação A. Vamos então para minha segunda linha, né? Que é a combinação B. Então o par aqui é 10, 300, né? Então o 10 aqui, ele deve estar no eixo horizontal, né? Então esse ponto deve estar em cima dessa linha, né? E a receita da agência é igual a 300, então eu consigo indicar isso no meu eixo vertical. Então essa combinação B deve estar em cima dessa linha, então deve estar em cima dessa linha e em cima dessa linha, né? Então a combinação B, ela está no cruzamento dessas duas linhas. Vou representar aqui com esse ponto azul. E assim por diante, né? Para cada observação eu tenho um par e eu represento esse par aqui no plano cartesiano. Eu vou para a combinação C, a terceira linha, né? É 20 no eixo horizontal, né? 20 aqui no eixo horizontal e 400 no eixo vertical na receita da agência. Então é no cruzamento dessa linha e dessa linha, né? Então eu consigo plotar aqui a combinação C. Combinação C. Combinação D é em 30 no número de passageiros e 500 na receita da agência, né? Então no cruzamento dessa linha e dessa linha. Esse ponto aqui, esse ponto é a combinação D. E para terminar, né, a combinação E é em número de passageiros igual a 40 e receita da agência igual a 600, né? Então é no cruzamento dessa linha aqui e dessa linha que me dá o meu ponto E de elefante, né? Essa combinação E. Olha que interessante. A gente consegue visualizar aqui os 5 pontos que antes estavam numa tabela, né? Então a gente tem uma visualização gráfica desses 5 pontos, tá? O que mais a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que esses pontos estão alinhados, né? Eu consigo passar uma reta única que une todos os pontos. Vou fazer isso, né? Então essa reta aqui, ela passa por todos os pontos, né? Isso mostra como os pontos estão alinhados. E o que representa essa reta, né? Olha, essa reta azul que eu incluí, ela representa todas as combinações possíveis de número de passageiros e receita da agência, mesmo aquelas que não estão nos meus dados iniciais, que eu não tinha calculado. Vamos ver o exemplo? Olha, vamos ver uma combinação assim com 5 passageiros, né? Que eu não tinha feito. 5 passageiros sai R$10 por passageiro, né? 50, mais 200 do custo fixo do ônibus dá 250. Eu tenho para 5, 250, né? Eu poderia ter colocado esse dado aqui também, né? Vamos fazer rapidinho aqui, vamos incluí-lo aqui de última hora. Então 5 está aqui, né? Tá bem no meio aqui. E 10 e 250 está bem no meio entre 200 e 300, né? Olha só que interessante. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto F. Olha só que interessante. O ponto F, ele está em cima da reta que eu desenhei, né? Vou colocá-lo aqui com um X vermelho para dizer que ele veio depois, né? Que ele não estava no conjunto inicial de pontos, né? Então, olha, se eu ficar fazendo esse exercício aqui para 5, para 6 passageiros, 7, 25, 38, 17, a gente vai ver que eu vou descrevendo cada um desses pontos que estão em cima da reta, né? Então a reta, na verdade, é a coleção de todos esses pontos, né, de passageiro e da receita que esse número de passageiros gera para a agência, tá? Então essa reta,
ela vai representar isso, vai representar todas as combinações, então, de número de passageiros de receita da agência. Agora que eu tenho essa reta aqui, eu consigo também representar essa reta. Dei uma limpadinha aqui para ficar mais claro, né? Deixei só a reta, tá? Eu consigo representar essa reta através de uma função matemática, né? A equação da reta. Vocês não precisam se preocupar, a gente vai ver com muita calma agora, né? Quem não se lembra, tá? Eu vou marcar aqui a receita como y, né? Eu vou marcar como r, tá, pessoal? Uma variável r de receita, e número de passageiros vou marcar como p de passageiros, tá? NP vou marcar, fica mais fácil. NP é número de passageiros e RA receita da agência, tá? Então, como é que a gente escreve isso numa função matemática? Escreve assim, ó, RA, né, que é do eixo vertical, vai ser igual a Azinho, que Azinho é esse? A gente vai atrás dele depois, tá? Vezes NP, que é a variável horizontal, mais um Bzinho, né? Muito bem. Agora, pessoal, RA e NP nunca mudam, né? Nunca mudam. É que nem y igual a x mais b, quando vocês estudavam isso no ensino médio, né? É uma função de y em relação a x. Aqui é uma função de RA em função de NP, né? E aí A e B são constantes. A e B são constantes que a gente vai procurar agora saber, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? O Bzinho é o mais fácil, tá? Olha, o Bzinho é o intercepto, é onde a reta corta o eixo Y, né? Então, o eixo vertical, está cortando em 200. Então essa daqui, ó, foi bem moleza, B igual a 200. Agora, o mais difícil é o A. O A é a inclinação dessa reta aqui, o coeficiente angular dessa reta aqui. Então, como é que eu aconselho vocês a trabalhar? Vocês peguem qualquer triângulo retângulo com suporte na reta. Como é que é isso? Então, ó, vou tentar pegar aqui, ó, um triângulo pequenininho, tá? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Retângulo porque esse ângulo aqui é reto. E daí ele vai ter uma medida aqui no cateto, né, no lado que está em pé, né? Quanto que vale essa alturinha aqui, né? Vale 500 menos 400, correto? Então, olha, isso aqui vale 100. E eu vou ter aqui uma base, né? Tem um comprimento aqui, que vai ser 30 menos 20, que dá 10, tá bem? Então, olha, como é que eu calculo o A? O A, primeira coisa, tem que definir o sinal. Se a reta estiver subindo, vai ser mais. Se ela estivesse descendo assim, ó, seria menos, tá? Então aqui no caso é mais. Mas aí vai ser o cateto, né, o lado que está em pé, dividido pelo lado que está deitado, tá? 100 sobre 10. 100 dividido por 10 dá 10, tá? Então aqui, olha, A igual a 10, está definido. Agora, pessoal, dá para escrever a função, né? Substituindo A por 10 vezes NP mais 200, que é igual a B, certo? Essa aqui é a equação dessa reta, ou é a função da receita da agência em função do número de passageiros, tá? Olha que interessante isso daqui. Com essa equação aqui, eu consigo descobrir qual é a receita da agência para qualquer número de passageiros, qualquer um, mesmo que não esteja aqui, mesmo que seja complicado. Vamos ver um exemplo, né? Por exemplo, se o número de passageiros for igual a 17, né? O número de passageiros for igual a 17. Vou fazer aqui, ó. Número de passageiros. Vou fazer uma tabelinha aqui. Quanto que dá a receita da agência? Se for 17, quanto que dá? Olha, é só substituir 17 aqui, né? Só substituir 17 aqui. Então, RA igual a 10 vezes 17 mais 200. Né? Quanto que dá o RA, a receita da agência? Dá 170 mais 200, 370. Então, olha, para número de passageiros que nem está aqui, né, igual a 17, minha receita vai ser igual a 370, né? Vocês podem fazer um exercício, né? Podem substituir aqui por qualquer número, vocês vão descobrir a receita da agência, inclusive para os que estão na tabela, tem que bater, tá? Por exemplo, se o número de passageiros for 30, eu vou substituir 30 aqui, né? Vou substituir 30 aqui
E tem que dar o resultado aqui 500, tem que bater com o que está aqui, né? Vamos fazer rapidinho? Então, RA é igual a 10 vezes 30, né? Substituir, copiei o 10, substituí o 30 mais 200, né? Então, olha, 10 vezes 30 dá 300, mais 200 dá 500, tá? E bateu, olha, 30, 500, né? Então, olha, essa equação aqui, que é a equação da reta, ela é muito útil, né? Porque agora eu consigo calcular a receita da agência para qualquer número de passageiros, de uma maneira muito rápida, né? Ela dá um pouco de trabalho para construir, né? Tem que lembrar desses conceitos, mas é muito rápido, tá? Ah, mais um detalhe, pessoal, eu falei que podia ser qualquer triângulo aqui em cima, encostado na reta, né? Então eu vou provar para vocês, ó. Esse Azinho aqui, ele vai dar 10, mesmo que eu pegue um outro triângulo, olha. Vou pegar esse triângulo aqui um pouquinho maior, tá? Esse aqui um pouquinho maior. Vamos fazer melhor ainda. Vou pegar o maior triângulo possível que tem aqui no gráfico, que começa aqui, né? E vai até a ponta aqui, tá? Até por uma outra cor para não confundir vocês. Por em verde. Tá? Olha, nesse caso aqui, o A vai ser esse lado em pé dividido pelo lado deitado, tá? Vou fazer aqui, tá? O A vai ser, então, esse lado em pé. O lado em pé, olha, quanto que ele mede aqui? Essa ponta mede 600, a de baixo está em 200, 600 menos 200 dá 400. E o lado deitado, né? Olha, uma ponta está em 40, a outra está em 0, 40 menos 0 dá 40, tá? Então o A vai ser o que está em pé dividido pelo que está deitado. Também deu 10, tá vendo? Bateu. Então, eu fiz com um triângulo pequenininho azul, deu 10. Eu fiz com um triângulo grande verde, deu 10. Tá? Se vocês em casa, façam esse teste aqui, ó. Façam com esse triângulo aqui. Vermelho. Para testar. Tem que dar 10 também, tá? Tem que dar 10 também. Esse triângulo aqui que vai até aqui em cima, tá? Façam essa prova aí para ver se dá 10 também, tá? Pessoal, vamos lá. Eu posso ter aqui diferentes números de passageiros e isso vai corresponder a diferentes receitas da agência, né? Então, por exemplo, se eu tenho 10 passageiros, eu tenho uma receita de R$300, tá? Então eu posso passar para 20 passageiros, posso ter um deslocamento ao longo da curva, tá? E aí a minha receita passa de 300 para 400, tá? Olha só, esse é um termo muito específico, tá? É deslocamento ao longo da curva. Por quê? Porque o meu número de passageiros passou de 10 para 20 e, em consequência disso, a receita da agência passou de 300 para 400. Então, toda vez que eu tiver isso, né, uma variável mudando porque a outra mudou, né, a receita mudando porque o número de passageiros mudou, eu tenho deslocamentos, né, um deslocamento ao longo da curva, tá, pessoal? Ao longo da curva. É muito importante a gente ter essa terminologia, né? E esse deslocamento pode ser nos dois sentidos, tá? Eu posso passar, por exemplo, de 40 alunos para 30 alunos, e aí minha receita vai cair de 600 para R$500. Também é um deslocamento ao longo da curva, só que no sentido oposto, tá bem? Agora vamos imaginar que a agência de viagens proponha um negócio diferente, tá? Que eles queiram aumentar o custo fixo do ônibus, né? Aqueles 200 que você paga mesmo se não tiver passageiros. Imagine que eles quisessem colocar 400, né? Então, olha, na combinação A ia passar de 200, né, para 400, né? Se não tiver nenhum passageiro, é 400 que paga, tá? Na combinação B ia ser 10 passageiros vezes 10 por passageiro, 100, mais 400, 500, né? Vou fazer rápido a conta agora, né? No C ia ser 20 vezes 10, 200, mais 400, 600. No ponto D, 30 vezes 10, 300, mais 400, 700. E no ponto E, 40 vezes 10, 400, mais 400, 800. Então, olha que interessante.
A combinação A ia passar aqui de 0,400 para 0,200 para 0,400, né? Olha, estou plotando aqui, né? Estou colocando no gráfico 0 em número de passageiros e 400 em receita da agência, né? O ponto B ia estar em 10, né? Então em cima dessa linha, e 500, né? 500, então 500. O ponto C em 20,400, desculpa, em 20,600, né? 20,600, né? Esqueci aqui de cortar. 20,600. O ponto D em 30,700, né? Nesse cruzamento aqui, 30,700. Finalmente o ponto E ia estar aqui em 40,800. 40,800. Olha o que aconteceu, tá? Essa curva, essa reta aqui, ela se deslocou para cima, né? Vou deixar em vermelho aqui, tá? Um outro modo de falar isso é que ela se deslocou para a esquerda, né? Porque a gente pode pensar que houve deslocamento nessa direção, tá? Então, para cima ou para a esquerda, aqui dá no mesmo, tá? É o mesmo deslocamento, são formas diferentes de dizer, tá? Então, houve um deslocamento da curva, né? Então, olha, esse daqui foi um deslocamento, vou anotar aqui, deslocamento da curva. E não ao longo da curva. Vocês percebem que tem uma grande diferença, foi o deslocamento da curva para a esquerda. Vamos ver agora a rotação da reta, tá? Imagine então a situação em que a receita fixa, né, aquele custo do ônibus, o mesmo com 0 passageiros, continue em 200, não mude, né, ou volte para 200, né, e que cada passageiro, em vez de pagar R$10 a mais, pagaria R$30 a mais, né? Como é que ficaria isso, tá? A gente vai ver que isso vai representar uma rotação dessa reta, tá? Olha, no caso de 0 passageiros não mudaria, né? Porque 0 vezes 30 agora dá 0, mais 200 dá 200, tá? Agora, para a combinação B, o número de passageiros igual a 10, né? 10 vezes 30 agora, né? Não é mais R$10, né? Por passageiro é R$30, então 10 vezes 30 dá 300, mais 200 dá 500, né? Vamos continuar. O número de passageiros igual a 20. 20 vezes 300 dá 600, mais os 200 dá 800, né? O número de passageiros igual a 30. 30 vezes 30 dá 900, mais 200 dá 1.100, né? 30 vezes 30, 900, 1.100, certo? E 40 vezes 30 dá 1.200, mais 200 dá 1.400, tá? Vamos plotar esses pontinhos agora, olha, 0 e 200 continua lá onde estava, né? Não muda. 10, 500, então a combinação B, né? 10, 500 é aqui, né? Cruzamento aqui de 10 e de 500. C, 20, 800, 20, 800, tá? O resto eu não vou plotar que acabou meu plano, tá? O certo seria, se eu quisesse realmente, era procurar um plano maior. Mas com esses 3 pontos aqui, eu já consigo traçar a minha nova reta, né? Então vou traçá-la em vermelho também, para diferenciar da original em azul, né? Então o que acontece aqui, vocês percebem que houve uma rotação, né? Houve uma rotação. Se vocês calcularam esse azinho aqui, né? Esse azinho aqui deu 10, tá? Então vou deixar aqui como sugestão de exercício, vocês calcularem o azinho da vermelha, né? Pode pegar aqui qualquer triângulo retângulo, né? Pode pegar esse daqui, por exemplo. Vocês vão ver que aqui o azinho vai dar maior, vai dar 30, tá? Vocês calculem para verificarem. Então, essa rotação aqui, ela aconteceu justamente porque o azinho era maior, né? Quanto maior o azinho, mais inclinada é essa reta, né? Quanto menor o azinho, mais plana vai ser essa reta, né? Então, por exemplo, olha, se o azinho fosse
igual a 5, ele ia haver uma rotação para esse lado aqui, tá? Deixa eu copiar para vocês não perderem o referencial. Então, olha, se um Azinho igual a 5, ele ia rotacionar a reta nessa direção aqui, tá? Nessa direção aqui. Um Azinho igual a 0, ele traria essa reta para ser completamente horizontal, né? Isso aqui, olha, isso aqui representa um Azinho igual a 0, tá? E um Azinho negativo, já tinha falado, né, pessoal? É quando a reta aponta para baixo, né? Apontou para baixo, esse aqui dá um Azinho negativo, né? Então, antes de passar para o próximo caso, eu queria falar sobre nomes de variáveis, escolha de nomes de variáveis. Vocês estão acostumados a chamar as variáveis de y e de x. Vou dar um exemplo qualquer aqui, 2x, y igual a 2x mais 3. Mas a gente viu já um exemplo que a gente pode dar o nome que a gente quiser para as variáveis, tá? Eu posso, em vez de y, chamar de RA, foi o caso das receitas da agência, né? E em vez de x, posso pôr NP, que é o número de passageiros, né? Então, vamos supor, ele podia fazer uma equação aqui, RA igual a 5NP mais 2, né? Ah, professor, mas aqui seria y, aqui seria x? Exatamente, só que eu escolhi nomes diferentes, né? Então, acostumem-se com essas escolhas de nomes diferentes para variáveis. Em economia, é muito comum a gente escolher P como preço, né? E Q como quantidade, por exemplo, P igual a 20, Q mais 30, né? O que isso quer dizer? Que o P está no lugar do Y e o Q está no lugar do X, tá? Mas, como os problemas de economia envolvem geralmente preços e quantidades, a gente já põe direto P e Q, né? Para isso ficar claro. E aí o gráfico ficaria P aqui no eixo vertical e Q no eixo horizontal, né? Vamos fazer um exemplo rapidinho. A gente podia ter, por exemplo, uma seguinte tabela. P igual a 30 quando Q igual a 0, P igual a 40 quando Q igual a 1, P igual a 50 quando Q igual a 2 e P igual a 60 quando Q igual a 3, né? Então, eu vou resolver aqui nesse template, né? Essa aqui é a tabela aqui do exemplo que eu dei, né? Então, eu só inverti aqui, coloquei o Q primeiro e depois o P1, tanto faz a ordem, né? Então, Q0 com P1 30, Q igual a 1 com P1 igual a 40, Q igual a 2 com P1 igual a 50 e Q igual a 3 com P1 igual a 60. Então, estou chamando de A, B, C e D cada uma dessas combinações, tá? Eu vou resolver isso nesse template aqui que eu vou disponibilizar para vocês usarem também para a resolução dos exercícios, tá? Olha, então, o que acontece é que já tem aqui os pontos, o pontinho para você poder representar as combinações A, B, C e D, né? Então, por exemplo, olha, a combinação A é em 0, 30, né? 0Q, vamos escrever aqui, em Q, para Q igual a 0, né? E para P1 igual a 30, então no cruzamento aqui, essas duas retas, então vou colocar lá o meu pontinho. Então vocês vejam que, como é que vocês podem usar esse template, é só pegar o ponto e arrastá-lo até onde vocês querem representá-lo, né? Representar a combinação. Então essa daqui é a combinação A, né? Combinação A, em que Q igual a 0 e P1 igual a 30. Agora vamos tentar representar a combinação B, né? Q igual a 1 e P1 igual a 40. Então, olha, eu clico aqui no pontinho azul, do Ctrl C e Ctrl V, né? Aperto a tecla Ctrl e C ao mesmo tempo e em seguida Ctrl e V ao mesmo tempo. Ele vai fazer uma cópia dessa bolinha. Se você achou complicado, você pode vir aqui na página inicial, né, dar copiar e em seguida dar colar, né? Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Você pode usar o menu do PowerPoint. Então aqui você vai representar o ponto B, o cruzamento de 1 e 40, né? Então faço mais uma cópia dessa bolinha azul, clico em cima dela, dou Ctrl C e Ctrl V e posso representar agora o ponto C, que é no cruzamento de Q igual a 2 e P igual a 50, né? Deixa eu identificar aqui cada um dos pontos, né? Agora, pessoal, eu posso passar uma reta por esses pontos, né? Como a gente fez, olha, sempre vai ter uma reta. Então, olha, é só pegar numa das extremidades e esticar, tá vendo? Olha, é muito fácil de editar.
nos templates que eu deixar sempre vai ter essa reta, né? E assim eu consigo passar uma reta por todos os pontos, né? Dessa forma. Uma coisa importante dizer é que, olha, vocês não precisam se preocupar em bagunçar o gráfico, você pode clicar à vontade aqui em cima, que vocês não conseguem editar o plano cartesiano. Então, uma tranquilidade a mais que vocês têm para usar o template, tá? Só uma vez que vocês, então, passaram a reta, se vocês quiserem, vocês podem escrever a equação dessa reta, tá? Olha, então, P vai ser igual a A vezes Q mais B. O B é o intercepto aqui, né? Olha, vamos pôr aqui, é 30, né? Depois é só substituir aqui. Vamos atrás do A. O A, então, vou pegar qualquer triângulo, vou pegar esse daqui, ó, qualquer triângulo retângulo, sem calcular o cateto vertical. Aqui, olha, tá entre 50 e 30, né? Então, 50 menos 30 dá 20. E o horizontal tá aqui entre 2 e 0, né? Ó, 2 menos 0 dá 2. Então, o Azinho aqui vai ser cateto vertical menos dividido por cateto horizontal, que dá 10, tá? Então, aqui substituindo, fica P igual a 10, que é o Azinho, né? Substituindo o Azinho aqui, vezes Q, mais 30. Essa aqui é a equação dessa reta aqui. A ideia, então, pessoal, é que os templates vão ficar disponíveis para vocês. Sempre vai ter, assim, um plano cartesiano, já uma reta, um desses pontos, né? Se precisar de mais pontos, vai ter pontos de diferentes cores e retas também de diferentes cores, né? Deixa eu colocar aqui como vai estar ali para vocês. Então a ideia é vocês usarem esses pontos para marcarem, representar os pontos, né, os pares ordenados, e depois usarem essas retas aqui, né? Vocês podem ir arrastando da forma que vocês quiserem para passar a reta e poder fazer esse tipo de análise, tá? Então todo o template que eu deixar em exercício para vocês vai ter esses recursos para vocês utilizarem, tá? Só que a gente acabou de ver, no caso da agência de viagem, né, que envolve a receita da agência e o número de passageiros, é um fenômeno linear, né? Isso porque o gráfico dá uma reta. Toda vez que o gráfico dá uma reta, você tem uma relação linear. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a inclinação ela é constante. Ela é 10, né, no caso original, onde quer que você esteja na reta. Tanto por isso que eu falei que você podia pegar o triângulo em qualquer lugar que ia dar 10, e eu mostrei isso, né? O que acontece, isso acontece porque você está numa reta. Existem relações que não são lineares, que você não tem o gráfico de uma reta, né? São relações chamadas não lineares, né? E daí o que acontece? A inclinação, ela não vai valer o mesmo valor como no caso passado, que valia 10 em todo canto, né? Ela vai variar. É uma curva que tem inclinações que variam, né? Vamos ver um exemplo que eu acho que é o jeito mais claro da gente enxergar isso. Vamos imaginar aqui agora um problema que é o problema de uma padaria. Então, a dona da padaria, ela recolheu dados, né? Ela anotou dados. De acordo com o número de padeiros, qual que era a quantidade de pães produzidos num dia, né? Então, se ela tinha, por exemplo, 2 padeiros, quantos pães foram produzidos? Se ela tinha 5 padeiros, ela anotava quantos pães foram produzidos, né? Então, esses dados estão aqui, né? Olha, então, na combinação A, né, no primeiro caso, ela não tinha nenhum padeiro, não produziu nenhum pão, né? No segundo caso, B, um padeiro, né, conseguia produzir 400 pães, tá? 2 padeiros, a produção aumentava um pouquinho, 700 pães. 3 padeiros, né, na combinação D, 900 pães. E assim sucessivamente, né? Na combinação E, 4 padeiros, 1000 pães. Combinação F, 5 padeiros, 1050 pães. E finalmente na G, 6 padeiros, 1075 pães. Vou seguir o mesmo procedimento, né? Eu reproduzi a tabela aqui, um pouquinho menor, um plano cartesiano. Agora eu vou trabalhar, né? Eu vou representar no eixo vertical pães e no eixo horizontal número de padeiros, tá? O procedimento é exatamente o mesmo. Então, para a combinação A são 0 padeiros e 0 pães, né? Então, no cruzamento de 0 com 0 eu tenho esse ponto aqui. Vou seguindo o procedimento. O segundo ponto é 1 padeiro e 400 pães, né? Então 1, 400.
terceiro 2.700, então 2.700, o terceiro 3.900, 3.900, o quarto 4.000, 4.000, o quinto 5.050, 5.050, finalmente 6.075, 6.075. Posso passar uma linha, né? E eu consigo passar então uma linha, né? A gente vê que não é uma reta mais por esses pontos, né? E aí a gente consegue ver que a inclinação, né? Mesmo que a gente aproximasse isso por segmentos de reta, né? Esses segmentos não teriam uma inclinação, a mesma inclinação, né? Vou mostrar, tá? Olha, eu poderia aproximar, né? Fazer até em outra cor. Essa curva, né? Isso aqui tem um formato curvo. Eu podia aproximar por segmentos de reta, né? Um segmento aqui vermelho. Fazer um pouquinho mais grosso para vocês conseguirem enxergar, né? Aqui nesse segmento aqui até que deu bem parecido, né? Com o azul, mas olha, isso tende a ser diferente, tá? Isso tende a deslocar o vermelho do azul, porque o vermelho são retas, são pedacinhos de reta, né, segmento de reta, e o azul é uma curva verdadeira, né, uma curva mesmo, tá? Vou fazer até o fim para ficar bem ilustrado. Então, olha, alguns pontos entre C e D, por exemplo, é bem diferente, né? Olha, não é a mesma coisa, tá? São coisas diferentes. O vermelho é uma aproximação, né? Por retas, e o azul é realmente a função, a curva, né? Que dá a relação entre pães produzidos e padeiros empregados, né? Muito bem. A gente pode, uma vez que a gente tem reta nos casos vermelhos, a gente pode calcular as inclinações aqui, né? Olha, então vamos lá. Então vamos começar calculando a inclinação desse pedacinho de reta aqui, desse segmento de reta entre A e B, né? A gente pode aqui aproximar aqui um triângulo encostado nesse segmento, né? A altura, né? Então o tamanho desse cateto vertical é 400, né? 400 aqui, menos 0 dá 400. E aqui essa base, né? Ela vai ter 1 de comprimento. Então a gente viu que como está para cima, né? Como esse segmento está apontando para cima, ele vai, a inclinação dele vai ser positiva, né? Vamos escrever aqui. A inclinação dele vai ser positiva. E aí, para calcular, é só fazer a divisão entre o lado vertical do triângulo sobre o lado horizontal. Dá 400 dividido por 1, né? 400, vou fazer aqui embaixo, dividido por 1. Isso aqui é 400, tá? Vou colocar 400 direto aqui, 400. Muito bem. E agora a gente pode fazer isso para os outros segmentos. Vamos fazer entre B e C agora. Entre B e C. Então, primeiro, vamos ver qual que é a altura, né? Então, vou fazer aqui no canto para ficar bem claro, tá? Olha, é o triângulo entre B e C, né? Então, eu estou querendo saber qual que é essa altura aqui. Para saber a altura, é só a gente pegar os pães produzidos em C, dá 700, né? É 700 aqui nessa altura, e em B é 400, né? 400, né? A gente podia ver aqui no gráfico, olha, em B está em 400, né? E em C é 700. É ruim de ler aqui no gráfico, mas como é que eu sei essa informação? Porque ela está aqui, né? Então talvez o mais fácil seja separar o triângulo e colocar os valores de pães de C aqui, né? De B aqui, e aí fica fácil de enxergar qual a diferença aqui, quanto que tem essa altura desse triângulo, que dá 300, né? Aqui, olha, a base, né, é de 1, porque é o número de padeiros, né? Em B o número de padeiros é 1, né? E em C o número de padeiros é 2, né? Então aqui é 1 e 2, né? Vou fazer mais separado aqui, ó. Número de padeiro 1, número de padeiro 2, essa diferença aqui dá 1, tá? Então aqui, olha, então essa diferença aqui de altura dá
300, e essa diferença aqui, esse comprimento do triângulo dá 2 menos 1, dá 1. Então, o Azinho aqui é, fazer mais para cima para A igual a 300, né? Azinho eu estou chamando de inclinação, né? A inclinação dá 300, tá? E eu vou fazendo aqui, né? Olha, entre C e D, né? Aqui, olha, esse comprimento aqui dá 1 também, porque está entre 3 e 2, né? 3 menos 2 dá 1, esse comprimento. Essa altura aqui fica mais fácil de enxergar. Dá 1 aqui, né? Entre C e D. É mais fácil de enxergar se eu colocar aqui do lado, né? Porque o número de pães produzido em D é 900. Né? Eu sei disso porque essa informação está aqui. E o número de pães em C é 700, né? 700. Então, essa altura aqui, esse segmento vertical aqui vai ser 900 menos 700, que dá 1, tá? Então, desculpa, 900 menos 700, que dá 200, né? Então, aqui, essa altura dá 200. E, de novo, o Azinho, a inclinação é 200 dividido por 1, que dá 200. Né? Dá 200. Vamos marcar aqui. Azinho igual a 200. Agora, entre D e F, né? Comprimento aqui, a base aqui é 1 também, né? Porque está entre 4 e 3. 4 menos 3 dá 1. Agora, essa altura aqui é mais difícil, né? Vamos fazer aqui do lado de novo, né? Entre D e F. F, número de pães igual a 1000. E D, número de pães igual a 900. Então, essa altura aqui dá 100. Tá? Dá 100. O meu Azinho aqui vai ser 100 dividido por 1, que dá 100. Aqui entre E e F, né? Esse comprimento aqui continua dando 1, só a altura que aqui está cada vez mais difícil de enxergar, né? Vamos fazer aqui, entre E e F. Então, F, eu tenho 1050 pães sendo feitos, e em E eu tenho 1000, né? Então, essa altura pequenininha aqui é 50, essa base é 1, né? 50 dividido por 1 dá 50. Um pouquinho maior, né? A igual a 50. E para terminar, entre F e G, né? Entre F e G, a base continua sendo 1 aqui também, porque está entre 6 e 5. 6 menos 5 dá 1, né? Então, entre E e G, vou ter 1 de base, né? E G tem uma altura de 1075 e F, né? G está na altura 1075 e F em 1050, né? Então, a diferença aqui é 25, tá? 25. Então, essa inclinação aqui é 25 dividido por 1, né? Representado por Azinho. Azinho vai ser igual a 25. Olha só o que está acontecendo aqui. A inclinação, eu falei que não era constante, de fato não é, né? Ela começa aqui com 400, né, de inclinação, aqui nesse segmento entre A e B, passa para 300 entre B e C, 200 entre C e D, 100 entre D e E, 50 entre E e F e 25 entre F e G. Então ele passa de 400 no início até 25 no final da inclinação. Ela vai se reduzindo cada vez mais, né? A gente tem aqui um comportamento que vai, que acontece cada vez que eu aumento o número de padeiros, né? Eu aumento a produção de pães, né? Cada vez eu tenho um aumento. Só que esses aumentos são cada vez menores. Olha que interessante aqui. O primeiro padeiro, ele entra, né? Ele passa, ele é o primeiro padeiro, né? Ele aumenta a produção, passa de 0 para 400, né? Tem uma produção, um aumento de produção igual a 400. Já o segundo padeiro, ele passa, quando a entrada dele faz a produção passar de 400 para 700, né? Então, e aumenta, lógico, a produção, mas aumentou menos, né? O primeiro padeiro aumentou em 400, né? E o segundo em 300, menor, né? Agora a gente vê aqui o que essa inclinação pode representar, né? Aqui, olha, o primeiro padeiro aumentou em 400, o segundo só em 300. O terceiro padeiro aumentou a produção, só que em 200, né? Só que em 200, tá aqui o coeficiente refletindo isso. E assim sucessivamente. O último padeiro, né? O sexto padeiro, ele entrou, ele aumentou, mas ele aumentou só em 25 pães, né? 25 pães. O que acontece? Eles
estão aumentando a produção, só que esses aumentos são cada vez menores, né? Pensem um pouco por que isso aconteceria na realidade, né? Por que isso acontece? Por que chega uma hora que não adianta eu colocar padeiros, que eu não vou conseguir aumentar muito minha produção? Imagina que eu coloque 80 padeiros nessa padaria. Será que o aumento do 79º para o 80º padeiro vai ser significativo? Vai representar alguma coisa? Não, né, pessoal? Chega uma hora que a padaria fica saturada. Afinal de contas, a padaria tem um forno só. Não adianta colocar inúmeros padeiros, né? Existe uma limitação dada por um dos recursos, que é o forno, né? Então, o que está acontecendo aqui? Quando um recurso é fixo, no caso o forno, e outro recurso é variável, vou escrever um pouquinho mais para cá, recurso variável, no caso os padeiros, né? Quando eu tenho essa configuração que um recurso é fixo e outro é variável, eu vou ter esse tipo de comportamento, né? Eu vou ter que o emprego do recurso variável vai aumentar a produção, mas esses aumentos vão ser cada vez menores, porque eles vão estar sendo limitados pelo recurso fixo, que é o forno, né? Escrevi fixo aqui, é forno, né? Forno, bem?